Nesse tutorial de Photoshop eu vou ensinar vocês como fazer um efeito de texto em apenas 4 cliques. E o melhor de tudo, editável. Antes de começar o tutorial, eu quero dizer para vocês que na descrição desse vídeo eu tenho o link dos principais bancos de imagens do mundo, onde eu disponibilizo todas as imagens feitas aqui em estúdio por mim, com equipamento profissional, estúdio profissional, e você pode utilizar essas imagens aí nos seus trabalhos de criação, design gráfico, rede social, direção de arte, e pode usar sem preocupação nenhuma, tá? Link na descrição e corre lá baixar. 2, 3, 4. Vamos lá então, eu já estou aqui com o texto pronto, você vai escolher aí a fonte, o que você quiser, tá? Eu vou fazer aqui só em uma letra, mas você pode fazer isso em textos inteiros, em frases. Se você quiser escrever um livro com isso aqui, você pode fazer, tá? Então vamos lá, tenho aqui primeiro a minha letra S. Assim que você decidir qual é a fonte que você quer, você vai vir aqui com o botão direito do mouse, converter para objeto inteligente. Pronto, esse é o primeiro passo. Segundo passo, Ctrl J para duplicar. Nessa camada aqui de baixo, você vai dar um Ctrl G para agrupar, e aí nós já temos aqui a nossa letra S aqui agora. Eu vou fazer o seguinte, ó, só por questão de visualização, eu vou colocar aqui uma cor aleatória, uma sobreposição de cor. Vou colocar aqui uma cor qualquer e vou deixar aqui. Vou tirar aqui o meu fundo cinza e vou deixar aqui um fundo branco. Nessa camada que eu acabei de duplicar aqui da letra S, você vai vir aqui em preenchimento e você vai colocar em 0. Não é para colocar opacidade. Esses dois itens não são a mesma coisa, tá? Se você colocar opacidade, não vai dar certo o seu efeito, é em preenchimento. Com a camada aqui S selecionada, você vai vir aqui nesse FX e você vai colocar aqui, ó, traçado. Opa, coloquei sombra interna, não é sombra interna não, ó. Traçado, pronto. No traçado, você vai colocar interno e pode colocar aqui um traçado de 10. Qual é a dica que eu dou? Você vai ter que colocar essa espessura do traçado de acordo com o texto que você está fazendo. Você pode querer ir mais grosso ou mais fino, tudo aí depende do que você vai querer. Por isso, às vezes, você tem que fazer algum teste aí para ver qual que é a melhor opção. Mas mesmo que você queira trocar essa espessura do traçado depois, isso daí fica muito fácil, tá? Então vamos lá. Agora que eu tenho isso aqui já feito com o meu traçado, eu vou fazer o seguinte, ó. Você vai segurar Ctrl e você vai apertar J 8 vezes para a gente ter 9 camadas dessa letra S. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver aqui, ó. 3, 6, 9. Perfeito. É isso mesmo aqui que eu quero. Então você vai fazer o seguinte, ó. Vou aqui retirar todas as visualizações dessas outras camadas. E nessa camada aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar um Ctrl T. Quando eu dou um Ctrl T, eu abro aqui a minha janela de transformação. E uma das coisas que essa janela aqui me informa é a posição que essa letra está. Então você pode ver que esse pontinho aqui do meio, ele está aqui, ó, no eixo 1030 do eixo 1003 no eixo X, ele está em 1003 e no eixo Y em 946,5 pixels. Para ficar melhor, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar aqui todas essas camadas agora que tem a letra S, ó. Selecionei todas e selecionei a letra S ali também. Vou dar aqui um Ctrl T e agora eu vou vir aqui, ó. Vou colocar 1000 e aqui também eu vou colocar 1000. Pronto. Agora, o meio aqui, esse ponto aqui do meio, ele está no eixo X e Y no ponto 1000. A minha área total, ela tem 2000 por 2000. Então, a metade de 2000 é 1000 e a metade de 2000 é 1000, tá? Agora vocês conseguiram entender bem o que aconteceu. Vou de novo retirar essas visualizações. Agora eu dou Ctrl T
E aqui no Ctrl T vocês podem ver aqui, ó, 1000 por 1000. O que que eu vou fazer? Eu vou movimentar cada camada dessa em 20 pixels. Então aqui, ó, vai ser 1020, beleza? E aqui no eixo Y também ele vai para 1020, ou seja, eu aumentei 20 pixels a mais de cada um. E aí eu vou dar um Enter. A segunda camada, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou aqui colocar o olhinho, Ctrl T, só que agora, em vez de ser 1020, ela vai ser 1040. Então, vamos lá, 1040 por 1040. E você vai fazer essa mesma distância até chegar aqui na última camada. Pronto, agora você já fez praticamente toda a base do nosso texto. O que nós podemos fazer agora é incrementar ele com mais algumas ferramentas que pode deixar o seu texto aí muito mais interessante. O que nós vamos fazer agora é algumas mudanças que pode deixar esse texto muito mais interessante. Vamos lá então. Tenho aqui nossa camada, eu vou fechar aqui a minha camada. Agora, eu vou ligar aqui a nossa camada cinza e aqui em cima eu vou mudar aqui a sobreposição de cor também para a cor branca. Vamos lá, prontinho, ok. Então você pode ver que nesse fundo cinza aqui tá tranquilo, mas olha só, se eu coloco aqui um fundo branco, fica meio estranho. O que que a gente pode fazer aqui ainda, ó? Nesses estilos, eu vou abrir ele aqui de novo e aqui eu vou colocar também um traçado interno de 10 na nossa letra. Então agora você pode ver que eu tenho um conjunto mais uniforme. É praticamente como se eu estivesse trabalhando só com traços. Aqui você pode ver uma coisa interessante que é o seguinte, eu tenho aqui uma cor branca. E aí você pode imaginar, Ed, e se eu quisesse aí, por exemplo, uma outra cor aí? Olha, nesse caso, o que que eu recomendo você fazer aqui? Ó? Você vai vir aqui nesse grupo, você vai abrir aqui todo ele e você pode ver, ó, vou segurar Alt e vou clicar aqui nesse olho. Essa é a camada que eu tenho. Então, como você pode ver, a minha camada está preenchida com uma cor branca e um traçado preto. Com Alt ainda pressionado, eu clico aqui neste olho e volta todas as minhas camadas. O que que eu vou fazer agora? Selecionei todas as minhas camadas e vou diminuir meu preenchimento aqui para 0. Automaticamente a cor dela foi reduzida. O que que isso aqui acabou de fazer? Preenchimento é diferente de opacidade, tá? Se eu deixar aqui a minha opacidade em 0, o que vai acontecer é que vai sumir tudo, não vai ficar nada. Mesmo que eu aumentar aqui o meu preenchimento, ó, aumentei ele para 100, mas se eu reduzir aqui a minha opacidade, ela vai reduzir tudo, né? Não vai ficar sobrando nada. Então, o preenchimento é a cor da letra, a cor do objeto que você tem ali na hora. Nesse caso aqui, ele é um objeto da cor branca. E o que vai ficar de preenchimento são todos os efeitos que eu tenho aqui nessa camada da aba de efeitos. Por exemplo, ó, vou vir aqui agora, eu vou colocar projeção aqui de padrão, por exemplo. Vamos colocar aqui um padrão. Então, você pode ver, ó, que eu já tenho um padrão ali que está aparecendo alguma coisa. Então, não sei bem o que que é, mas você pode ver que ele apareceu. Ainda permanece com um preenchimento ali em 0, mas como eu estou utilizando um padrão, você vai ver a cor ali. Inclusive, se eu quiser mudar aqui agora, eu posso vir aqui em sobreposição de cor, que aí eu posso colocar a cor que eu quiser, ó, que ele vai aparecer ali, certo? Então, eu vou deixar tudo isso aqui desativado ainda, porque se eu for mudar a cor aqui de cada um, vai ser um processo muito demorado. O que que eu acho melhor fazer nesse caso? Eu vou vir aqui, eu vou duplicar tudo aqui novamente com o Ctrl J, certo? Vou selecionar a camada de baixo. Selecionei todas as camadas, o que que eu vou fazer? Botão direito do mouse e eu vou aqui agora apagar estilo de camada. Pronto, eu apaguei. O que você está vendo aqui é o seguinte, ó,
Aqui eu tenho a cor branca e aqui eu tenho os meus strokes. O que eu posso fazer aqui agora? Eu posso simplesmente vir aqui, ó, no grupo, tá? Não é na camada. Eu vou vir aqui no grupo e venho aqui e sobreposição de cor. Quando eu vim aqui em sobreposição de cor, eu posso colocar aqui a cor que eu quiser e eu já tenho aqui agora um outro tipo de efeito. Você pode, inclusive, modificar a sobreposição de cor da primeira letra. Pronto, coloquei um azul aqui da mesma cor, só para vocês terem ideia de como você pode trabalhar aí com as cores nesse tipo de efeito. Uma outra coisa interessante que dá para fazer com esse efeito de texto que a gente está elaborando aqui é a gente dar, por exemplo, um esfumaçado aqui, como se a letra estivesse surgindo do nada. Então, como que eu vou fazer isso? Ó? Eu vou trocar aqui agora a minha cor de fundo para a cor branca. Eu vou vir aqui em sobreposição de cor aqui e eu também vou utilizar a cor branca. E aqui no nosso primeiro texto aqui, a nossa primeira letra, também vou utilizar aqui a cor branca, tá? Ok, ok. E aí a gente só tem aqui agora esse layout dessa forma. Vou abrir aqui um grupo, eu vou até dar aqui o nome nele, ó, de stroke, e aqui eu vou dar o nome de preenchimento, certo? Preenchimento. Fica mais fácil para a gente se situar. Aqui no stroke, eu vou selecionar aqui a primeira e eu vou apertar a tecla 9 do teclado. O que isso vai fazer? Vai fazer com que a minha opacidade de 100 passe para 90. E eu vou fazer isso sucessivamente até o último número. Então vai ser 90%, 80%, 70%, 60%, 40%, até chegar aqui em 10%. E lembrando que o atalho para isso é só você apertar o numeral no teclado. Então aqui no caso, ó, apertei 9, foi lá para 90%. Apertei 8, foi para 80%. E assim sucessivamente. Pronto! Agora você tem um texto que ele dá um aspecto bem agradável, que ele parece que ele está surgindo do nada e vem aparecendo. Eu acho isso daí bem interessante. E se você quiser, por exemplo, se você está achando aqui que o traço de 10 ou que você escolheu é muito grande, o que você vai fazer? Ó, duplo clique aqui no traçado, ele vai abrir aqui 10 e a gente pode escolher 5. E eu vou dar aqui um OK. Veja só o que vai acontecer agora. Para mim deixar isso aqui mais fácil, em vez de eu fazer isso em todas as camadas, eu posso vir aqui, copiar estilo de camada, selecionei todas as camadas, botão direito do mouse, colar estilo de camada. Agora você tem ali um traço de 5 que é muito mais fino do que o que você queria. Mas você pode perceber também que agora aquela opacidade que dei de 90, 80, 70 até 10, ela desapareceu. O que aconteceu? É porque aí você vai ter que decidir qual que é o caminho mais curto que você vai ter que optar. Se você fosse mudar o traçado de cada um por 5, eu acho que é muito mais demorado do que fazer isso aqui de novo. Ó. 9, 8... E para mostrar a versatilidade que esse tipo de efeito aqui pode proporcionar, eu vou fazer o seguinte agora, nós vamos fazer algo bem diferente do que a gente fez aqui agora, mas utilizando exatamente o mesmo conceito, tá? Primeira coisa, na sobreposição de cor aqui, ó, eu vou colocar uma cor, posso colocar esta cor aqui mesmo, ok? E vou dar um ok. Aqui embaixo, nós vamos fazer alguma coisa um pouquinho diferente, porque aqui nós não vamos utilizar mais a nossa... É só uma questão do traçado. A gente vai utilizar também o preenchimento. Diferente do que a gente fez aqui agora, aqui nós vamos utilizar uma nova forma da gente ter aí o nosso efeito. Tá? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui a aba de efeitos. Perfeito. Aqui em efeitos, eu tenho aqui o traçado de 5, que ele está aqui numa cor preta. Eu vou colocar o traçado exatamente da cor ali, quase uma cor brilhante. E para ficar melhor ainda, ó, eu vou dar aqui 3. Perfeito? Aqui em sobreposição de cor agora, eu vou utilizar aqui uma cor preta. E esse preto, você pode ver o seguinte, ó, aqui ele está com tudo 0, você está vendo?
Quando eu for fazer isso aqui, eu acho melhor vocês virem aqui, ó, nesse B, você vai ativar aqui o B e vai colocar aqui 10, tá? Então, o que que ele vai ficar? Na verdade, ele ficou com um preto de 90%, como vocês podem ver aqui nesse slide, aonde está marcado aqui a sequência da minha faixa. Se eu achar, por exemplo, que ele foi muito, eu posso colocar aqui 5. Então, eu posso ir aumentando ou diminuindo esse degradê aqui, conforme você bem entender. Eu vou começar aqui com 10, certo? E vou dar aqui um OK. Então, você pode ver que a minha opacidade desse efeito está em 100%. E é exatamente isso que eu quero. Eu vou copiar aqui agora, ó, copiar estilo de camada, selecionei todas as camadas, botão direito do mouse, colar estilo de camada. Olha só o que que aconteceu. Mas eu quero também esse efeito degradê. Então, como que eu vou fazer? Porque agora eu não posso dar mais uma opacidade aqui de 90%. Na verdade, esta opacidade e esta aqui, ela tem que estar em 100%. Então, como que eu vou fazer para diminuir a minha cor? Agora, é um trabalho que, nesse caso, desse efeito, você vai ter que fazer ele de forma individual em cada camada. Venho aqui em sobreposição de cor, dou um clique na cor e em vez de 10, eu vou colocar aqui 15. E vou fazer isso sucessivamente de 5 em 5 até chegar aqui na última camada. Então 15, agora eu vou para 20 e vou fazer isso em todas as outras camadas. Então, veja bem, agora eu estou aqui com uma opacidade aqui de cor, que na verdade não é uma opacidade, é só uma redução aqui de cor, vamos dizer, na escala aqui de cinza. E aqui eu tenho todas essas camadas. Eu vou fazer o seguinte, ó, selecionei todas e vou recolher todas as camadas. Aqui embaixo você pode ver que não consigo mais ver esse efeito, ó, tá vendo? Ó? Se eu colocar aqui qualquer cor, não tem nada mais, por quê? Porque como isso daqui está em 100% de cor, eu não consigo ver a cor de baixo. Nesse exemplo que eu dei, essa cor aqui você não vai utilizá-la, mas você vai fazer o seguinte, ó, aqui no Stroke, você vai vir aqui na aba de efeitos, sobreposição de cor, vamos utilizar aqui uma cor parecida aqui com o nosso azul, só que a gente vai utilizar aqui agora um pouquinho mais voltado para o azul. Vamos colocar isso aqui, tá ótimo. Vou dar aqui um OK. Opa, vou voltar aqui, deixa eu dar aqui, que não era para ter dado OK não. Só que aqui, quando eu escolher a cor, em vez de normal, eu vou mudar para multiplicação. E olha só o que que eu tenho aí, ó. Você conseguiu já mudar toda a cor que eu tinha no fundo. Então, isso aqui fica muito fácil você gerenciar os efeitos que você precisa. E como um bônus aí, um plus a mais, um adicional, eu vou fazer o seguinte, ó. Dei um Ctrl J aqui na última camada, vou tirar ela aqui de dentro do grupo. Cadê? Tirei, pronto, tirei, ó. Voltei aqui, então você pode ver que ela está deslocada aqui do grupo. Eu vou pegar aqui, ainda está com preenchimento aqui em 0. Eu vou vir aqui agora, ó, e vou aqui em sombra projetada. Em sombra projetada, eu vou dar aqui um sobrepor, vou escolher esta cor aqui, ó, prontinho. E, por exemplo, eu posso aqui mudar o tamanho da nossa cor para, sei lá, qualquer outra cor que eu queira. Então, vamos, em vez de ser aqui sobrepor, vamos colocar aqui divisão. Eu acho que isso dá o efeito mais legal do que a gente quer. Então, você tem aí já, você pode colocar, por exemplo, uma cor de fundo. Aí, isso aí fica a seu critério, tá, gente? Claro que para isso ficar bom, você vai ter que testar cores, testar as configurações, mas basicamente é isso daí. E lembrando que esse efeito ele é todo editável. Então, se eu der aqui um duplo clique, você pode ver que se eu mudar aqui agora uma letra, ó, vou mudar essa letra para a letra E, vou dar aqui um Ctrl S para salvar e quando eu volto aqui, eu já mudei toda a minha letra. Vou vir aqui organizar, colocar aqui os dois lado a lado, ó, e de novo, vou escolher aqui uma letra, vou escolher letra I, pronto. E aí eu vou dar um Ctrl S para salvar isso aqui, e aqui mudou. Ou seja, se eu escrever aqui uma frase, todo esse efeito vai ser aplicado
como vai ser aplicado também nos efeitos anteriores que eu expliquei. Muito obrigado para quem chegou até aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, por favor, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora. E se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E antes de terminar, eu recomendo você assistir este vídeo aqui que o YouTube está te recomendando. E eu também vou te recomendar este vídeo aqui para você dominar de vez o Photoshop. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.